Bem-vindos à terceira temporada deste podcast. Este podcast tem uma novidade. Não sei se queres dizer tu, Sara, ou se queres que lance já eu. Lança, já estou eu sou uma seguidora, como sempre. Como sabem, as duas primeiras temporadas foram com mulheres, conversas com mulheres sem medo. E esta temporada vai ser com homens sem medo. E o que é que será que os homens nos vão contar sobre eles? É isso que vamos começar a descobrir já com o nosso primeiro convidado, que eu vou passar a apresentar. Chama-se Luís Santos, nasceu no dia 2 de setembro de 1983. Começou a sua carreira na McKinsey. Iniciou a carreira em Portugal, passando pelo Brasil e América Latina. Se eu disser alguma coisa errada, podes-me interromper. Há 9 anos fundou a Alpac Capital, que já conta com 3 fundos focados na área da tecnologia, mídia e telecom. Recentemente detentor da Euronews a nível internacional e a nacional o jornal Sol e Tirou o MBA nos Estados Unidos e terminou este ano um doutoramento em Ciência Política. Obrigado. O Manel e o Tomás são os seus grandes amores. Lê vários livros por semana e não dispensa o desporto. Vamos saber como é que arranjas tempo para dormir. Pronto, e podemos começar por aí, não é? Bem-vindo! Obrigado. Isto é uma grande responsabilidade. Estamos a começar contigo. É verdade. Então, vamos lá ver como é que isto vai correr. Eu acho que vamos começar já com a primeira pergunta, Sim, não é? vamos começar. O que é para ti ser um homem sem medo? Ok, não sabia que essa era a primeira pergunta. Eu acho que nós só vivemos uma vez e temos que aproveitar esta vida e não vale a pena nos perdermos nos nossos receios e ansiedades. E à medida que nós vamos satisfazendo algumas necessidades mais básicas, devemos ir atrás de novos desafios e, no meu caso, a dada altura, achei que queria começar a participar em mais, num maior espaço na sociedade, para além do estritamente profissional. Portanto, aos 32 anos, achei que fazer um doutoramento em Ciência Política seria o primeiro passo para isso, para conseguir construir uma base não a base ética de comportamento individual, mas a minha base de entendimento de como é que a sociedade se pode organizar, se deve organizar, como é que é melhor organizar. E uma vez que terminei o doutoramento, ou que estava em vias de terminar o doutoramento, realmente achei que a grande ousadia que eu podia ter era me envolver, portanto, em termos de negócios, na área de mídia. Esse é realmente o desafio mais ousado da minha vida, não é, incomparavelmente mais desafiante do que correr uma maratona ou até fazer um doutoramento, porque, como vocês sabem, a exposição traz tudo, traz o bom e o mau, e as pessoas são capazes de dizer tudo isso ao contrário sobre nós ou sobre qualquer pessoa que tenha a mínima exposição. Eu não me exponho muito nesses projetos, mas os projetos são expostos por si. Eu tive uma educação junto à minha família, em que o meu pai era naturalmente uma pessoa muito exposta e habituei-me de tal maneira a lhe chamarem todos os nomes possíveis, não é? Quando era treinador do Porto e do Benfica e do Sporting, etc. E ainda hoje na seleção, e se calhar até nestes últimos meses mais do que nunca, que fiquei absolutamente imune. Portanto, sinto pois que, é isso, e essa era a primeira pergunta podia ter os dois efeitos, não é? Criares um grau de imunidade e o que dá ainda mais força, não é? Porque claro. Quando uma pessoa aprende a viver a resistir à crítica e a não ligar absolutamente nada aos outros, tudo muda, não é? É aí que o teu espaço de intervenção aumenta, ou o contrário, não é? Ou ficar completamente receptivo e com medo, e no teu caso foi imunidade. Sim, eu até sou bastante adepto do pluralismo, até me consigo rir de algumas piadas que façam sobre mim. Sim. Ou que façam sobre meus amigos e amigas como vocês, como aquele caso do extremamente desagradável que já vi críticas a vocês e eu consigo me rir perfeitamente, acho divertido. Eu ainda não me rio muito, mas não, aliás, eu nunca ouvi, eu sou o pior nisso, eu nunca ouvi sequer. Mas pronto, é uma crítica, vocês podem decidir ouvir ou não. Eu, assim, quando é a parte da comédia, até tenho gosto em ver e rio-me de mim mesmo. Mas há críticas que são mesmo de pessoas que estão mal intencionadas, que desejam mal pelo mal, e é isso absolutamente imune. Portanto, rio-me. Havia o Marco Aurélio dizia que nós de manhã, se tentássemos imaginar quem é a pessoa que nos vai tentar fazer mal, quando ela chegar nós rimos dela, não é? Já estamos à espera. E eu tenho isso todos os dias e não só comigo, mas digo, antes de tudo com o meu pai durante anos e anos, e eu sofria bullying na escola, na universidade, de pessoas que me desejavam mal só porque pela exposição que eu tinha por via do meu pai. Pronto. E eu sou absolutamente imune. As pessoas podem estar a centenas de milhares de pessoas a falar. Mas tu não achas que isso não tem uma força acrescida?
Tenho a certeza. A Essa certeza, imunidade é porque me permite realmente não ter medo quer dizer, desse tipo de... Estejam a dizer o que disserem, quer dizer, não, eu sei o que fiz, sei o que vou fazer, portanto, mas ganhaste algum tipo de capa, algum tipo de... Tens algum mecanismo de defesa quando isso acontece? Sim, é não a parar de ler ou parar de assistir a uma coisa que me seja, portanto, me seja nociva. Por exemplo, tenho um Instagram ou um Facebook. Na altura do Euro 2016 tinha Facebook e não tinha Instagram. Todas as pessoas que faziam que chamavam nomes ou que acusavam, não sei o quê, no caso do meu pai, eu simplesmente cortava apagava da rede e, portanto, vais limando. Hoje em dia, se sai alguma notícia a dizer que eu isto ou que eu aquilo, simplesmente, quer dizer, deixo de ler a notícia, mas não estou realmente imune a isso. E isso realmente permitiu-me ser mais corajoso, porque é realmente muito ousado entrar no espaço de ter órgãos de comunicação social, por mais que depois nós não estamos lá a escrever as coisas, não é? Mas o facto de viabilizarmos projetos que possam ter uma perspectiva diferente do que outras pessoas acham, pode ser destruidor, e vocês veem do Mário Ferreira, do Marco Galinha, que são donos recentes de projeto, o Tini, que tu conheces melhor que eu, até provavelmente, que eu nunca conheci pessoalmente, mas as pessoas, a partir do momento em que compraram grupos de comunicação social, passaram a ser uns bandidos e têm aqui preços, quer dizer, na perspectiva de tanta gente, sim, foi automático, não é? Pronto, mas eu realmente não estou nada preocupado, até me dá algum gozo Mas tu estavas a dizer que agora sentes que estás mais exposto por causa disso. Tu, com o teu crescimento, e por seres filho de quem és, tu escudavas-te mais, ou seja, protegias-te mais e não te expunhas tanto, ou sempre fizeste a tua vida normal e sempre... Não, foi um processo de décadas, não é? Portanto, na escola, o meu pai era treinador do Porto, quer dizer, as pessoas de Lisboa não são do Benfica não são do Benfica e do Sport, não são tanto do Porto, e portanto naturalmente havia ali algum atrito, mas na universidade depois foi particularmente grave, e o que eu fiz foi que 2 ou 3 anos depois portanto, acabei o curso e fui para a McKinsey, comecei logo a querer fazer projetos fora, 2 anos depois estava a fazer o MBA e voltei 8 anos depois. Então, mas achas que isso, teres ido para fora, foi um bocadinho para fugir, ou não? Sim, para fugir, para não ter que lidar com isso, mas obviamente ganhei uma maturidade, não é? Porque a exposição continuou, simplesmente não estava aqui para lidar com ela no dia-a-dia. E depois, quando voltei a estar cada vez mais em Portugal, já vinha com outra maturidade, mas mesmo assim. E agora não tens medo nenhum, sendo detentor destas plataformas de comunicação, não é? Não tens qualquer receio dessa exposição ainda mais acrescida? Não, quer dizer, belindo um bocado, quer dizer, tudo o que podiam... É que agora és tu, não é? És tu que estás exposto e não é por seres filho de ninguém, sim, não é? Sim. Mas eu acho que quem queria dizer mal, tudo o que podia inventar ou dizer, já disse 3 vezes, já disse 5 vezes e, portanto, já estou habituado, já não me faz mal. Ou seja, foi uma decisão que eu tomei, junto com o Pedro, não é? Eu tenho um sócio que é meu sócio em tudo e não fazemos nada sem estarmos os dois de acordo, não é? Nós tomámos a decisão sabendo do que aí vinha. Olha, deixa-me pegar nisso, porque é uma coisa que eu acho que tu és uma pessoa com um currículo inacreditável e com uma maneira de estar na vida, de ires fazendo e construindo e fazer sempre mais e melhor, e acho que a grande admiração é essa, não é? Porque admiramos, e eu acho que também a nossa escolha de homens sem medo também foi um bocadinho nesse sentido, que é pessoas que até já provaram, que já fizeram quase tudo, mas que continuam a fazer, e isso é que é fascinante, não é? Que é uma pessoa já fez. Para que continuar ou para que ainda meter-se em projetos que até podem ser projetos que podem não ser bem sucedidos, não é? Não é aquela coisa que é a beleza do contentamento, é a impossibilidade do fracasso, e tu continuas. O que é que, se eu te perguntasse ao longo deste teu percurso, um ensinamento, assim, tipo o grande ensinamento, grande lição que tu gostavas de nos passar e passares a quem nos está a ouvir, o que é que tu dirias ao longo desse percurso todo? Eu acho que o ensinamento vem exatamente do início da tua pergunta, que é, para mim o nosso grande propósito é sermos felizes, e sermos felizes implica também a felicidade daqueles que nós amamos e que nos rodeiam de uma forma mais lata, mais comunitária. Sermos felizes não é nos divertirmos, é nos realizarmos, nos sentirmos realizados, e o ato da contínua realização é ir identificando desafios que são ambiciosos, mas execuíveis, e conseguir, portanto, alcançar o objetivo a que nos propomos. Portanto, isto não pode ser demasiado ambicioso, porque se falharmos vai doer muito a queda e não vai trazer felicidade nenhuma, e se forem demasiado
demasiado simples também não trazem uma realização por aí além, não é? Portanto, é este mecanismo de continuamente definir objetivos e atingir que nos faz realmente viver em realização e em felicidade. Mas isso em várias áreas, é profissional, é pessoal, é na sociedade e, portanto, eu acho que o grande ensinamento é nós irmos continuamente nos capacitando para conseguir tentar ir mais além, definir objetivos que são execuíveis, cortando-os um bocadinho às postas, gradualmente, e ir retroalimentando. E se não formos, se não aprendermos a fazer isto, corremos o risco de realmente nos sentirmos vazios, não nos sentirmos felizes e nos sentirmos um bocadinho perdidos na vida. Tu falaste numa coisa da tua infância, adolescência, do teu crescimento, que é o bullying, que hoje em dia se fala muito, não é? E eu acho que é importante tu, se calhar, transformaste isso nessas tuas realizações pessoais e a querer fazer mais e melhor, sem ligares nenhuma a isso, não é? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que podemos deixar aqui para pessoas que passam por isso, mas que transformam isso em coisas boas, não é? Que foi o que tu fizeste, não te deixaste abater por isso. Claro. E acho que isso é uma lição de vida também, não é? É a transformação em coisas positivas. Tu necessitas que algo em ti te leve a querer fazer, não é? Portanto, esse é o elan vital, o querer fazer, pode vir de várias origens, pode vir até da educação, pode vir dessa pressão ou sobrepressão externa, não é? Pronto. Eu, no meu caso, tive as duas. Tive um bocadinho esse dito bullying, que eu era bom aluno e as pessoas diziam que eu dizia que ia ter melhores notas e pronto, e depois tentava ter e disse quê, que achava que sabia tudo. As pessoas diziam que o que entendessem, na verdade, era sempre uma invejazinha que estava por trás. Bom, mas eu tive a felicidade de ter, portanto, uma família que me deu muito conforto e muito apoio, sempre sólida. No modo de apoio, vai até onde conseguires, etc. Mas juntando 3 ingredientes que me foram explicitados, percebes? Não foi só mimeticamente que eu vi como se fazia. Portanto, o meu pai sabia há 20 anos ou há 30 que eu precisava de ter ambição, de ter humildade e ter os valores muito claros, não é? Isso foi-me passando e eu fui tentando ser ambicioso e humilde ao mesmo tempo e saber o que era certo e errado. Pronto. E, portanto, isso foi-me permitindo, apesar de muitos erros, muitas falhanças, muitas quedas, naturalmente, que na altura parecia um drama. Eu, quando não entrei em Harvard, achei drama, era tudo o que eu queria há 5 anos. Pronto, depois 3 meses depois estava em Colômbia e se calhar foi a melhor coisa que me aconteceu. Não sei, mas não é drama nenhum. Já houve dramas maiores, já houve erros maiores na minha vida, mas essa a estrutura, perceber onde é que os sucessos e os falhanços estavam, não é? Nessa nossa tentativa de equilibrar os desafios a que propomos e a sua exigibilidade, realmente permitiu-me ir aprendendo com essa experiência. E é isso que queres passar aos teus filhos? É, sem dúvida, aos meus filhos e aos meus amigos. Pronto, e por falar em amigos, o que é que significa a amizade para ti? Portanto, o amor, para mim, é nós querermos o bem do outro, o bem-estar do outro, quase antes do nosso, ou mesmo antes do nosso, não é? Portanto, a gente com os nossos filhos preferíamos estar doentes em vez deles, não é? Pronto. Os amigos são um espaço de amor, em que não é um amor como o filho, pelo menos o amor que eu tenho com o meu pai e com os meus filhos é diferente da maioria dos meus amigos, é de outra profundidade, de outra entrega, mas é um espaço em que nós abdicamos do nosso bem-estar em prol dos outros, em que os queremos ajudar, em que também contamos que eles nos ajudem, em que queremos partilhar os nossos sucessos, mais até os nossos sucessos do que os nossos fracassos, mas algumas pessoas também procuram o apoio nos amigos nos fracassos, mas eu prezo muito ir continuamente alargando o leque de amigos. Sou pouco ter um grupo de amigos, já tive há 15 ou 20 anos grupos de amigos, mas eu não gosto muito da dinâmica que se cria dos grupos de amigos, depois convida-se uma pessoa e os outros depois não foram convidados e ficam chateados, e portanto gosto de ter vários grupos de pessoas com quem vou estando e gosto de ir rodando também, gosto muito de conhecer pessoas novas, aprendo muito com as pessoas, com quase toda a gente, e portanto gosto de ir introduzindo na minha vida pessoas novas, e acontece tantas vezes eu conhecer pessoas, mando uma mensagem à pessoa a dizer, olha, não nos conhecemos, mas eu gostava muito admiro muito aquilo ou aquilo e gostava muito de conhecer, e depois ficamos amigos. Isso tem acontecido diversas vezes. E gostas muito daquele efeito, e eu posso dizer com conhecimento de causa, e a Sara também, gostas de apresentar
amigos teus ou outros amigos que não se conhecem e gostas de os juntar e gostas, muito, não é? muito. De juntar Sim. as pessoas, isso... Muito. E isto é super importante, isto que o Luís está a dizer, até para passarmos como mensagem, que é esta coragem de às vezes tomarmos a iniciativa de, se queremos conhecer alguém, se queremos ouvir um testemunho e até pedir testemunho de vida, de exemplo, podemos estar a passar em fases parecidas, de mesmo não conhecendo as pessoas, tomar coragem de ligar, de perguntar, de ir, que muitas vezes as pessoas, eu não sei se tu tens sentido isso, mas se calhar as pessoas mais ocupadas ou as mais influentes são as que depois têm mais tempo ou que dão mais tempo ao outro. Pois, também tem um bocadinho a ver com a idade, mas nós, muito novos, queremos fazer para nós, depois queremos fazer para os nossos filhos e depois meio queremos fazer um bocadinho para a sociedade mais abrangente. Quando não temos filhos, queremos logo. Quer isto dizer que nós queremos passar, isto está estudado, nós queremos passar o nosso conhecimento e a nossa experiência, queremos emaná-lo. E, portanto, vocês com certeza são convidadas ainda mais vezes para palestras, etc., do que eu, isso acontece-me com alguma regularidade. E eu vou a uma palestra e digo sempre, se alguém quiser falar, depois mandem-me uma mensagem no LinkedIn, eu aceito qualquer convite no LinkedIn, e se mandarem uma mensagem, eu bebo um café e ajudo-os no que puder. E apesar de estarem 200 pessoas, 300 pessoas, há sempre 4 ou 5. Nunca é mais 4 ou 5, mas também nunca é 0. E vê-se sem conta, depois eu encontro-me com essas pessoas. Ainda ontem estava com um amigo que já tem há 5 anos, que conheci exatamente assim, ainda bom. E quando há um jovem, mas não tem que ser jovem, 40 anos, mas uma pessoa que diz, eu estou aqui com um dilema, gostava tanto de ouvir a sua opinião, eu quero entrar nessa indústria, não sei como fazer, pode-me receber 20 minutos. Pareceria-me cruel dizer que não responder, não é? Portanto, sim. Eu acho que nós sentimos o apelo de ajudar essa pessoa com pouco tempo, e nós sabemos, obviamente, conseguimos ter impacto nas pessoas. E eu acho que, indiretamente à tua pergunta, eu acho que as pessoas com mais senioridade também já controlam mais o seu tempo, agenda. E estão mais disponíveis para trabalhar noutras necessidades. Portanto, a pessoa, quando vai em meio da carreira, ainda está a afirmar-se, não é? Portanto, o CEO da EDP, já é CEO da EDP, já é a maior empresa portuguesa. Sim. Para ele dedicar meia hora à sua comunidade é mais valioso do que quando era CFO e queria ser CEO, digamos que já meio que chegou, realizou aquela necessidade e, portanto, surgem as outras. Olha, diz-me uma coisa que eu acho que também também pode ser, estamos a tentar conduzir um bocadinho a conversa das curiosidades que as pessoas podem ter, porque nós até sabemos as respostas, mas para te perguntar, que é, tendo o teu pai, isto a mim também diz-me alguma coisa, por isso eu gostava de perguntar, tendo o teu pai uma exposição e uma posição clara do que é ter Jesus e Deus na vida dele, como é que é? Tu tens Jesus na tua vida, tens Deus na tua vida, como é que isso influenciou-te, não te influenciou? Portanto, eu tive uma educação religiosa, o meu pai escolheu um colégio católico, mas ele não era tão praticante quando escolheu esse colégio. E, portanto, quando ele se tornou bastante praticante, quando há essa grande transformação da fé, depois num curso de cristandade que fez quando eu tinha 13, portanto há 26 anos, ele introduziu toda a família na fé. E, portanto, eu fui fazendo o crisma e fui acreditando bastante. E eu não gosto nada de fazer anti-publicidade à Igreja Católica, porque é uma instituição que eu admiro muito e gosto muito, mas a verdade é que eu, como muitos jovens, já depois da universidade ou no tempo do Erasmus, tive uma crise de fé, no sentido em que me fui questionar sobre a veracidade da história e os limites da instituição, etc. E me fez fazer um grande percurso de anos de estudar várias religiões, incluindo a que era a minha. E o processo deu para eu primeiro identificar uma série de problemas, depois identificar uma série de pontos comuns e depois, no final das contas, portanto, eu depois de estudar religião uns 4, 5 anos, estudar filosofia uns 4, 5 anos, e depois fiz doutoramento em ciência política, e a ciência política é, na prática, a ética passada para o nível da sociedade, não é? E quando cheguei ao final, voltei a uma atitude bastante mais conservadora. Portanto, eu não vou à missa, conheço muito bem a Igreja Católica e os seus entendimentos, e como conheço outras, valorizo muito quem consegue, a meio da vida, perceber que não é para mudar tudo.
ou seja, eu neste momento sou mais conservador numa ótica anglo-saxónica do que liberal nos valores, ou seja, eu acho que nós temos o ímpeto de mudar quando somos muito jovens, e isso que também faz os jovens afastarem-se das suas igrejas, e eu acho que é legítimo. E voltei para um modo muito mais conservador, e eu podia perfeitamente me voltar a enquadrar no ato de ir à missa todos os domingos. Eu fiz questão de me casar pela igreja, portanto, no meu casamento, que infelizmente já terminou, mas e se voltar a casar, provavelmente vou tentar fazê-lo outra vez, porque me volta a pegar um bocadinho a essa forma de viver e de pensar a ética. Pronto, acho que esta religião em particular está a passar um momento de crise, e acho que vai sair mais forte, vejo todas as indicações de que vai sair mais forte. Nós estávamos a falar, há bocadinho estavas a falar de tempo e disto da maturidade e aquilo para que é que se arranja tempo e para que é que não se arranja. E há uma pergunta que nós temos aqui que eu gostava de fazer, que é: para quem é que tens sempre tempo? É tramada. Sim, eu atendo sempre o telefone ao meu pai, atendo praticamente sempre o telefone à minha mãe, atendo praticamente sempre o telefone à minha namorada, a Isabel, e atendo sempre o telefone ao Pedro. Esteja onde estiver, eu atendo o telefone, porque, não sei, é o hábito. Não, espero que não haja nada de mal, mas se houver uma má notícia dali, eu não quero não estar a atender um bocadinho essa reação, pode ser uma coisa importante. Mas, quer dizer, há muita gente que se me pedir tempo eu arranjo, mas essas são as pessoas principais. Os meus meninos, eles, o Manel e o Tomás, eu estou com eles 30 e tal por cento, 35%, 40% dos dias, eu tiro férias, digamos assim, nos dias que estou com eles. Portanto, eu não vou trabalhar, se eu os vou entregar segunda-feira às 4 da tarde, eu não trabalho na segunda-feira. Se eu os vou buscar na quinta-feira às 4 da tarde e entrego na sexta, eu não trabalho nesse período. Simplesmente estou com eles a full time. Portanto, hoje em dia nem tenho nanny. A minha mãe dá-me ajuda, a Isabel também, mas eu estou full time. Sim, claro. Bom, olha, por falar em Isabel, não é? Nós, como fizemos as outras temporadas com Mulheres Sem Medo, tu és um homem e tu queres, eu acho que tu disseste há bocadinho ainda em off uma frase que diz-se aquilo que por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher, não é? Como é que tu vês? Tu estás com uma mulher forte, com uma mulher que sempre teve uma grande exposição, como é que é ser o homem dessa mulher? Sim, é estar por trás de uma mulher como a Isabel é uma experiência recente, porque ela realmente é uma pessoa com muito mediatismo, e quando nós começámos eu vinha de uma perspectiva ainda só para terem ideia, não havia Euronews, não havia Soli, não havia decisão de passar a ter mais exposição. Portanto, quando nós começámos, o nosso primeiro date teve que ser, não pode ser num restaurante, não é? Porque nós não queríamos, havia receio de exposição. E durante 2 ou 3 meses nós escondíamos, não é? Portanto, escondíamos portanto, nós começámos aqui meio de novembro até o Natal, quer dizer, ninguém sabia da relação. E depois, fevereiro, março, eu comecei a achar que se eu limitasse a exposição da Isabel, isso seria muito nocivo para ela, e portanto eu tinha que decidir se queria estar com ela, então eu tinha que aceitar a exposição dela, e isso incluía no limite aparecer nas revistas cor-de-rosa, e pronto, foi uma decisão, não é? Portanto, foi uma mudança. Uma decisão ponderada. Sim, dá 8 meses, não é? Dá 8 meses para cá. E, portanto, eu ainda estou para aferir-se como é que me sinto em relação a isso na totalidade. Mas eu quero ser um veículo do sucesso dela, não é? Quanto mais ela se sentir realizada, mais eu me sinto realizado. Eu quero trabalhar de todas as formas para que ela se realize. E, portanto, não posso cortar as pernas, quer dizer, numa coisa tão fundamental. Agora, todas as pessoas que se expõem a grandes desafios, como é tentar e ser, ter uma carreira como atriz, como apresentadora, etc., são, como podia ser um jogador de futebol, não é? Ou treinador, são atividades em que, quando se está bem, tem muito mediatismo, e há muita exposição, e parece que está tudo muito bem, melhor, portanto é o triunfo em máximo de esplendor, e depois, quando a pessoa não está a trabalhar, é o fosso, não é? Porque é a antítese dessa exposição, não está... E, portanto, felizmente,
a atividade hoje em dia das atrizes apresentadoras vai para além da televisão e, portanto, há uma série de trabalhos com marcas, etc., que permite, ninguém está a questionar a subsistência, não é? Mas os momentos baixos requerem muito apoio, requerem muita atenção, requerem muito pensar como é que se dá a volta, como é que se faz um novo programa, etc. Eu digo muito tempo a isso, obviamente, muito tempo. Nós fazíamos uma pergunta às mulheres sem medo, que era se acreditavam, porque há muita gente que tem, e tu tens muito essa questão, não é? Quando um casal, quando os dois são pessoas fortes e quando os dois são pessoas que não têm assim tanto tempo para estarem um com o outro, porque têm que estar ainda a provar muito. Isto não é um problema, certo? É porque nós, as outras mulheres que nós perguntávamos, muitas delas diziam que não, que isso não era problema nenhum, que é possível, porque há muita gente que tem essa dúvida, se é possível duas pessoas fortes e sem medo estarem juntas. Sem dúvida, eu acho que nós... Quando nós conhecemos alguém, há uma paixão que é uma questão muito física, não é? Quase imediata, e o grau de atração estritamente físico é inversamente proporcional ao tempo que se conhece o parceiro, não é? E, portanto, o facto de nós admirarmos muito a pessoa que está ao nosso lado é um substituto perfeito para a eternidade, para isso. Obviamente que nós temos uma relação recente e, portanto, nós estamos super apaixonados, mas há 5 anos ou 10 anos, sim. A admiração é um substituto da paixão. Perfeito da paixão. E, portanto, eu realmente tenho imenso orgulho e admiração pela Isabel, não só nas coisas que vejo do trabalho, mas no dia-a-dia ela é apresentadora e atriz, porque tem umas valências que são únicas, são incomuns, não é? Portanto, ela tem uma capacidade de sentir as coisas que eu não consigo, por mais que praticasse, não é? Sentir, ver um filme, simpatizar com uma pessoa, etc. Mas não só, portanto, a capacidade de ser simpática, que eu não, quer dizer, ela vai ser simpática, seja quem for que aparecer, de que tipo, ela vai sempre manter aquela energia, aquela contagiante, que eu admiro todos os dias, não é? Bem, queres nós a começarmos a... Não, isto está ótimo para o primeiro. Não, é que eu tenho aqui uma data de coisas que quero perguntar. Pergunta. Se fosses imortal por um dia, o que é que fazias? Se fosse imortal... Tem talvez assim uma experiência tipo, muito arriscada fisicamente, mas infelizmente não está a ocorrer assim nada. Acho que não precisas ser imortal. Acho que não, é que a outra pergunta é, se pudesses escolher viver para sempre, escolhias viver para sempre ou não? Pois, nós sabemos, não é, que é o facto de não vivermos para sempre que gera o valor das coisas, não é? Portanto, se o dinheiro fosse infinito, o dinheiro não vale nada, não é? Portanto, é exatamente esta... mas ainda assim, ou seja, nós por conceito percebemos isso, mas a minha intuição, eu realmente gostava de viver para sempre, apesar de saber que isso provavelmente tirava algum valor do dia-a-dia, não é? Esta eternidade se calhar estragava tudo, mas não consigo, só de imaginar o que é não ver, deixar de ver os meus filhos, não é? Tipo, uma coisa que tu não consegues dizer que não querias ser imortal, pelo menos não consigo. E por falar em viver para sempre, qual é que foi a maior loucura que já fizeste? A maior loucura... Cuidado, agora isto é o primeiro ainda... Não, eu já fiz viagens muito ousadas, tipo da Coreia do Norte, que é um ambiente mais ou menos controlado, mas já fiz viagens com bastante risco, mesmo em África, e já fui a 110 países, portanto já fiz safaris a pé com leopardos e coisas assim, portanto já fiz algumas coisas muito arriscadas, mas talvez, não sei, aqueles saltos de avião... Já fizeste? Já. Não, eu tive em dada altura com 3 sócios um bar no cimo de uma favela brasileira. Que depois tivemos que fechar para começar a ver. Era incrível. Conta lá isso. Sim, a história é incrível. Eu tinha 25 anos e tinha mais 3 colegas da McKinsey que, todos cada um no seu país, vivíamos no Rio de Janeiro na altura boa, na altura mais segura do Rio de Janeiro. E começou a ficar na moda um bar no cimo de uma favela e nós decidimos construir um bar no cimo de outra favela, que era o Cantagal, e o bar funcionava muito bem, porque os turistas queriam ir ao cimo do Cantagal, e a verdade é que as pessoas não tinham noção do risco, e o bar era ao lado de uma unidade de pacificação, chamava-se UPPs, era mesmo ao lado, portanto era relativamente seguro ali, mas a dada altura começou a haver tiroteios, tanto quando... Depois do Campeonato do Mundo, a economia brasileira começou a deteriorar-se, e a última vez que eu lá estive na passagem de ano, lembro-me de descer
com a caixa, não é? Com o dinheiro da passagem de ano, no Réveillon, que era uma festa com 200 pessoas, era bastante, de eu descer com o dinheiro pela favela. Parece um bocado louco isso. E 3 meses depois estávamos a fechar o bar, portanto foi assim um bocado louco. Passar por uma favela com uma caixa de dinheiro, não é a coisa mais louca que já fiz, é perto. Era uma mala de viagem com dinheiro, tipo, ninguém acharia que eu poderia estar a passar ali com a mala. É aquelas coisas que estão improváveis, ninguém acredita. Exatamente. Isso é um bocado esticado, podia ter desaparecido. O que é para ti o melhor e o pior de ser homem? Eu acho que ser homem é muito mais fácil. Eu acho que as mulheres ainda sofrem muito. Há um elan hoje em dia de arranjar espaço para as mulheres nas instituições, nomeadamente nas empresas, e portanto as coisas estão a mudar, mas o espaço... Ter espaço na área profissional é só um detalhe do difícil que é ser mulher, portanto ainda há muito... acho que as mulheres realmente sofrem muito mais nas várias etapas. Acho que, aliás, tu tens assistido isso ao longo do teu percurso? Pois é, isso que eu ia perguntar. Tu sentes isso no teu... Sentes que é mais difícil ser mulher no meio dos negócios? No meio dos negócios está a melhorar bastante e no limite hoje em dia até há um viés positivo, por exemplo, aos níveis que eu sei de administração, há um viés positivo. Portanto, nós todos sentimos obrigados a ter mulheres e, portanto, paramos para pensar, fizemos o conselho de administração. Não, faltam mulheres, espera aí, tenho que trazer. Portanto, isto já existe. Há 5 anos não havia e hoje em dia já existe, é um grande passo, mas o que eu estava a dizer era mais intrínseco. Eu lembro de saber que ia ser pai, não sabia o sexo do bebê e de instintivamente pensar, se for um menino vai ser muito mais fácil, não é? Ele vai estar muito menos, vai ser muito menos frágil neste mundo, que também é difícil. Eu acho que um rapaz ser vítima de bullying ou ser assaltado, etc. é chato, não é? Vocês não queriam isso, no teu caso, para o teu filho, que tens um filho, mas não é o mesmo receio de ter uma filha que possa ser violentada, digamos assim, com 12 anos, 13 anos, 14 anos. Portanto, isto é muito mais... eu tenho um sentido muito mais protetor sobre uma rapariga do que sobre um rapaz. Eu acho que tenho certeza que mas é que eu acho que é isso incrível que tu estás a dizer, e estamos a começar bem, que é como é que encontrar este equilíbrio, não é? Porque o que se defende ou o que se procura, e eu concordo contigo, eu acho que há imensos casos, e é factual, que ainda é um percurso e ainda é difícil, mas que não seja por, mesmo em cargos de liderança e de conselhos de administração, o poder sempre é associado sempre a uma coisa mais acessível, não é? A uma coisa que ele é capaz de fazer, não é associado a uma pessoa à partida que pode ser mais frágil, mais protetora. Portanto, a liderança à partida ele vai ser capaz, e a mulher ainda é muito associada, e bem, porque o equilíbrio daqui disto é nós mantermos a querer e assegurar a fragilidade, a proteção, o cuidado, porque todas queremos, mas ao mesmo tempo a igualdade de oportunidades e o mostrar que uma liderança feminina pode ser tão capaz como uma agressividade, no bom sentido, sim, de uma liderança masculina. E encontrar este equilíbrio é que eu acho que tem sido a grande dificuldade. Assim, não estereotipando, mas as mulheres tendem a ter mais alguns tipos de personalidade e os homens mais alguns outros tipos de personalidade. Claramente. E às vezes é ao contrário, mas em média os tipos são diferentes. E, portanto, por exemplo, num framework que eu conheço, da água e do fogo e do vento e não sei o quê, os homens são muitas vezes o vermelho, o fogo, etc. E as mulheres, as líderes, muitas vezes são até de outros estilos. Não quer dizer que não haja mulheres do tipo fogo a liderar as coisas, mas mesmo para a educação de uma criança em casa, não sei se já ouviram isto algumas vezes, mas quando se vê educações monoparentais e depois em casal, diz-se, portanto, já vi dito várias vezes, que é preciso 2, porque um tem que dizer vai e o outro diz ser bom rapaz. Não sei se já viram esta be good, sim, go out there, be good, não é? Portanto, não tem que ser a mãe a dizer be good, be a good boy e o pai go get it, ou go get them, mas pode ser ao contrário, mas é preciso os 2 e muitas vezes as mulheres são do estilo be good, não é? Porque é isso que as mulheres trazem, não é? Eu já tenho dezenas, não é? Pelo menos seguramente mais 10 circunstâncias de conselho de administração. O que as mulheres trazem, muitas vezes é isso, é o be good, não é? Não quer dizer que não tragam outras coisas, mas trazem esse lado, um lado mais
mais ponderado, mais cuidadoso, mais sensível, não é? Mais intuitivo, exatamente. Mas depois há exceções, claro, não é? Claro. E preferes trabalhar com homens ou com mulheres? Acho que eu gosto de trabalhar com os dois, acho que os dois são necessários. Eu sinto-me muito em casa no man's man, não é? Tipo, só com rapazes do meu estilo, sinto-me num espaço de mais conforto, não é? Portanto, a minha equipa na Alpac, da altura, era o Pedro, era o Duarte, o Gonçalo, depois tínhamos que arranjar uma mulher, a Rita, pronto. Depois agora está a Cristina, também faz parte, mas nós vamos trazer mulheres para dar um equilíbrio, porque o natural é de fazer as pessoas muito parecidas contigo, não é? Claro. Portanto, nós conscientemente vamos buscar alternativas. Assumes que tiveste que ir buscar, ou seja, que não foi natural, não é política nossa, é política de ir buscar. Sim. Se já estivessem, já estavam, mas hoje em dia a regra a regra da sociedade, das empresas, montas mais ou menos com base no que conheces e com confias e depois chegas ao fim, há mulheres suficientes ou não? Isto é a prática, vocês sabem, aliás é de lei. É de lei, sim, mas devia ser uma coisa natural, não é? Em França, por exemplo, que eu conheço, os conselhos, as decisões dos conselhos de administração não são legais se não tiverem pelo menos um terço de mulheres. Um quórum, portanto não é... Ai, bem, eram horas e horas a falar deste tema. Sim. E por falar agora em pessoas, não é? Se tu tivesses o poder de fazer desaparecer uma pessoa da face da Terra, quem é que fazias desaparecer? Ai, meu Deus. Pode dizer ninguém. Não, há muitas pessoas que eu gostaria gostaria primeiro, nós não temos bem as perguntas. Não, eu gostaria de fazer desaparecer muitas pessoas, a começar por alguns líderes políticos absolutamente atrozes, como o da Coreia do Norte, ou da Rússia e outros tantos, não é? Portanto, consigo imaginar várias pessoas, mas também não tenho que nomear um deles, mas obviamente há vários países em que os líderes tomaram conta daquelas circunstâncias e décadas depois, daquele espaço e décadas depois, está tudo maniatado. De longe a viagem que me impressionou mais foi a Coreia do Norte, porque como já tem 60 ou 70 anos, as pessoas lá já não sabem como é que é, o que é o espaço fora. Para terem ideia, no avião, recebemos o jornal oficial do partido, não é? Do Estado, e o jornal tem imagens de chamas a dizer, aquilo é um diário, não é? Portanto, todos os dias faz chamas a dizer que a Coreia do Sul ardeu toda e houve bombas nucleares e depois outro artigo a dizer que todas as mulheres coreanas do Norte que lá foram todas violadas e levadas para os Estados Unidos e torturadas. E as pessoas lá acreditam, como passaram tanto tempo, deixaram de ter o mínimo de adesão à realidade. Portanto, obviamente, são muitos malfeitores por aí que mereciam ser desaparecidos. Então vamos a coisas boas. Isso. Quem é que é a pessoa que mais admiras no mundo? O que mais me ocorre é o meu pai, mas pensar mais consigo lembrar de outras pessoas. Não, mas eu não consigo. Mas pronto, é também por proximidade. Olha, e agradecer. Qual é que é a coisa que tu mais agradeces, não é? Na vida, tipo, na tua vida toda até agora, assim, eu agradeço mesmo aquele momento ou aquela pessoa, ou, o que é que agradeces? Sim, o que é que a palavra gratidão significa para ti? Eu tenho um sentimento profundo de gratidão todos os dias à volta do meu núcleo familiar. Portanto, eu hoje em dia, vocês sabem, mas a maior parte das pessoas não saberá, portanto, a minha casa é muito próxima da minha irmã, muito próxima dos meus pais, e portanto nós vivemos numa propriedade que acaba por ser um jardim comum. Obviamente temos os nossos espaços separados, mas acaba por ser um espaço comum em que nós batemos à porta para entrar, não é? Tocamos as campainhas, mas as crianças não, elas circulam como se aquilo fosse tudo o mesmo espaço. Mas para além do espaço geográfico, nós temos mesmo um ambiente de muita unidade, e muita proteção e muito apoio, e eu sei o que é não ter isso. Portanto, já tive fases na vida em que não tinha. Mas eu estava distante, e outras vezes porque essa harmonia não teve tão vincada. E é o meu reduto, não é? E eu sinto-me profundamente agradecido todos os dias. É o teu lugar feliz ali. É. Bom. Olha, o que é que gostavas, quando eras pequenino, o que é que tu querias ser quando fosses grande? Queria trabalhar com... Aos 11, 12 anos comecei a jogar um jogo que se chamava Capitalismo, que era sobre construir empresas e depois construir países, etc. Depois descobri que ia trabalhar em estratégia, sempre foi o que quis fazer desde essa idade. Antes, se calhar, queria ser jogador de futebol. Nessa altura, se calhar, também queria ser jogador de futebol, mas eu achava que queria mesmo era trabalhar em estratégia. Então,
aos 14 anos já só jogava jogos de estratégia, até de estratégia financeira, estratégia militar, e depois a partir dos 15 já sabia que queria fazer o MBA aos 21, tipo, era... Agora eu vou ter que apanhar esta da estratégia agora. Então vá. Vou ter que apanhar. Estratégia, Euronews. Isto é um meio, é um fim. O que é a Euronews? Não, a Euronews é um projeto com um objetivo de negócio. Portanto, o Sol e o I, claro que é Eu pergunto isto de uma forma sim. que é, se tu vais analisar os grandes grupos, os grandes fazedores, há um momento na vida que isto acontece, não é? Que há, por o poder da influência que é um grupo de comunicação, pela passagem de percepções, de ideologias, pelo que está escrito, isto acontece. Certo. E quando eu devia tomar este passo, eu pensei, eu não me surpreendi. Por isso eu te pergunto, Sim. o meio ou o fim? Não, é um meio, claro que é um meio. É um meio. Mas eu quando estava a fazer o doutoramento, na prática fiz quase em 6 anos e meio, eu durante 2 anos parei para participar de um grupo chamado Europeia, pago e organizado por Oxford, ou pelos trustees de Oxford, que é um esforço do UK de tentar ajudar a União Europeia, identificando os seus problemas e ajudando a resolver. E era uma pessoa de cada país e eu era o português. Como havia um do Montenegro, um de França, de áreas muito diferentes. E nós passávamos a vida em Bruxelas ou noutras instituições, ou sítios onde havia outras instituições, para tentar perceber os problemas da União Europeia e ajudar a resolvê-los. E a única coisa que nós conseguimos, os 30 estar de acordo, porque realmente éramos perspectivas muito diferentes, politicamente, religiosamente, geograficamente, a única coisa que estávamos de acordo é que havia um gravíssimo problema na União Europeia associado à comunicação. Portanto, um gap muito grande, uma falta de visibilidade muito grande do que se passa em Bruxelas, e isso estava a afastar cada vez mais, e portanto todos nós conseguimos perceber que os movimentos de polarização políticos nos nossos países advinham desse distanciamento cada vez crescendo, porque nós sabemos que Portugal é um vassalo de Bruxelas, não é? Assim se tornou, em parte por estar endividado, em parte por participar deste grupo. Se não tivéssemos uma dívida como a que temos, não seríamos tão avassalados. Mas, sendo esses senhores que, de certa medida, nos governam, com uma estrutura que não é nada direta, as pessoas aqui sentirem-se distantes leva-as a estarem frustradas, portanto, revoltadas. E, portanto, ficou muito claro nessa altura de que havia um problema. E apercebi-me que não havia, que não havia ninguém a investigar e a reportar aquilo que se passava lá, e isso pareceu uma enorme oportunidade, enorme. Sim. E, portanto, desde a altura que fiquei, depois percebi que a Euronews era uma coisa que não funcionava, e fiquei a matutar sobre a ideia durante algum tempo. Agora, eu hoje em dia estou muito mais interessado em participar em projetos que eu sei que podem ter um impacto na sociedade, não é? Do que em projetos que não têm impacto nenhum. Não tenho muito interesse já fiz parques de energia solar, tenho pouco interesse em fazer novos parques, não quer dizer que não faça, mas não me move. O pensar como é que a Euronews pode ser um veículo de comunicação entre as populações e Bruxelas é uma coisa que realmente me anima, não é? Que me inspira, mas não o faço por motivações estritamente ativistas, de todo, não é? Portanto, acho que aquilo realmente há uma grande oportunidade, era um ativo que era muito mal gerido e pode ser muito mais central na sociedade e, portanto, dar o seu retorno. Mas, como é que é a chegada dos portugueses a um projeto destes? Desculpa, agora estou a levar isto tudo para negócios, não é? Não, está bem, mas é a chegada no sentido interessante saber do movimento, não é? Eu acho que, sinceramente, é um bocado triste a reação em Portugal. A reação foi ótima no estrangeiro e todos nós... É isso que eu quero dizer. E em Portugal foi triste. Primeiro houve um ataque da mídia que inventou 30 por uma linha sem nenhuma necessidade e sem nenhum fundamento. Mas não só. A RTP denunciou o contrato que a Euronews no dia que nós assinámos. Tipo, isto não, já estava há anos e anos a financiar um canal em português que nós agora, se quisermos manter, temos que arranjar outras vias de financiamento. Quer dizer, é uma decisão legítima, não faz sentido que seja enviada a carta no dia que nós adquirimos, pelo menos do meu entendimento, mas isso cada gestor faz o que quer com a sua empresa, com as suas consequências. Mas não foi bem recebido. Toda a gente, vocês com certeza sabem, mas o que é que eles querem com isto? Mas o que é que eles... Como se o espaço fosse de alguém, não é? Quer dizer, nós temos direito de ter o que entendemos, não é? Claro. Portanto, exatamente, o ar é de todos, não é? Exatamente. Como é que te vês daqui a 10 anos? Sim, o que é que falta fazer, não é? O que é que falta fazer, Já fizeste... É riquíssimo, não é? O percurso, não é?
Sim. O que é que ainda Sim, queres sim, fazer, sim. basicamente? Eu sinto um bocadinho a aterrar, portanto eu estou em mudança do meu tempo para cá, tive anos e anos fora, portanto agora que tenho filhos e eles estão cá, não os quero deslocalizar e portanto quero passar cada vez mais tempo aqui, quero me dedicar algum tempo a esta parte, aqui, na parte profissional, quero me dedicar um bocadinho a este tema da mídia, porque acho que nós investimos aqui a nossa credibilidade e queremos que isto funcione. Para dizer a verdade, estou aqui bastante focado nisto, não estou... Tenho o livro da tese de doutoramento para escrever e não estou a pegar nisso, tenho algumas hipóteses de dar aulas sobre o tema da China, sobre o tema da mídia, também estou a ponderar, mas neste momento esta é a minha prioridade profissional, garantir que estes projetos vão ser bem feitos, e são projetos difíceis, e é realmente passar mais tempo em Portugal, essa é assim a minha prioridade. Agora, há 10 anos tenho a certeza que vou criar novos desafios para ir atrás, mas não vos sei dizer. Então vamos agora fazer as perguntas. Estamos já, o nosso tempo está a acabar. O que é que fizeste marcante nestas últimas 24 horas? Olha. Marcante nas últimas 24 horas. Portanto, eu tive... Deixa lá ver. Sim, fiz uma boa corrida ontem. Hoje tinha uma reunião hoje, que é dia para amanhã, que era uma reunião de uma potencial parceria, até aquisição, e fui dar uma corrida muito longa para pensar com distância. Portanto, a corrida serve um bocadinho tipo... Faz isso todos os dias? Sim, às vezes não corrida, faço remo-corrida, mas faço todos os dias, porque tipo meditação, tiro as ideias da cabeça e depois consigo pensar as coisas com alguma distância. Depois fui ver tentei ver o treino de futebol do Rodrigo, do filho da Isabel, e não me deixaram entrar na escola, não me deixaram assistir ao treino, fiquei furioso. Mas pronto, portanto fiquei lá seca à espera, fiquei zangado, depois deitei-me cedo, e hoje tive 2 reuniões com pessoas bastante séniores que eu não conhecia, de pessoas muito séniores, tipo nível de reitoria de universidades, e foi uma boa surpresa. E foi fascinante, porque são pessoas com uma experiência e até mas com que não conhecias, não conhecia. Nunca tinhas ouvido falar? Não tinha ouvido falar, mas não conhecia, e portanto tive aí ambos os casos, uma conversa de hora e meia em que... E isso é sempre uma coisa marcante. E eu adoro fazer isso, não é? Conhecer pessoas que têm uma visão para o mundo e para as instituições delas e sabem o que querem, o que têm para dar, Olha, então para terminar, temos que te perguntar quem é que são as mulheres da tua vida e se queres deixar alguma mensagem a uma delas. Tem que ser, nós tínhamos com mulheres nisto, nós não conseguimos. Tínhamos que acabar com mulheres, claro. Bom, obviamente, só podendo escolher uma, só pode ser a minha mãe, claro, não é? A minha mãe é o pilar lá da família, ela é uma pessoa muito carinhosa e que teve a sua atividade profissional, era professora, durante quase toda a vida, mas a grande atividade dela foi manter a união da família e, portanto, nos momentos muito difíceis de vivermos todos em países diferentes, nos momentos de nós, adolescentes, nos assumirmos, definirmos uma identidade e assumi-la, e os atritos e discussões, etc. Ela foi sempre a pessoa que nos uniu. Olha, para nós... Olha, a tua mãe, exatamente, vamos lá fazer um brinde à tua mãe e a todas as mães. Boa pergunta. E não podíamos terminar este episódio de melhor forma. Obrigada, Luís. Obrigada, Sara, por estar aqui ao meu lado. E venham ao próximo episódio. Obrigada por terem estado aí também. Até já. Obrigada.